Queria dar uma boa tarde então pro Breno Galante para falar sobre esse Galo e Corinthians, Breno, com uma escalação diferente, né? Para mim até surpreendente. Igor Gomes e Pedrinho voltando ao time, com o Rubens no banco e o Hulk que não pôde jogar porque estava suspenso. Boa tarde, Matheus, boa tarde, Rafa, Dimara, Lélio, a turma de casa aí que tá nos acompanhando. Realmente, Filipão surpreendeu na escalação ontem e eu acho que no primeiro tempo ela não deu certo, né? Porque o que a gente viu foi um Atlético observando o Corinthians jogar e isso me preocupou muito. O estádio não estava totalmente lotado, mas com o passar do início do jogo foram chegando torcedores, até chegar a 30 mil torcedores. Mas ontem na Neoquímica eu não vi aquele caldeirão que a gente está acostumado a ver, não. Pelo contrário, eu vi o torcedor meio tenso com o time do Corinthians, mas a partir do momento que o Atlético deixou o Corinthians jogar e ficou assistindo, a coisa vai tomando uma proporção muito complicada pro lado do Atlético, né? O Corinthians, quando faz o gol aos 22 minutos, antes disso o Everson tinha feito pelo menos 3 defesas ali que salvou o Atlético. Já era para o Atlético ter tomado o gol antes. E mais uma vez a bola aérea, hein? A gente falando dos problemas aí do Gemerson, eu vou ser bem sincero, eu não consigo entender por que o Filipão ainda tá insistindo com o Gemerson na zaga. O Gemerson ontem deu muito espaço para os atacantes do Corinthians e no gol o Romero subiu sozinho para fazer o gol. Segundo tempo aí o Filipão conseguiu, através de uma conversa, mudou o posicionamento do time, a postura do time, o time buscou mais o ataque, o Paulinho com muita movimentação, a entrada do Allan Kardec, por incrível que pareça, né? Vou falar aqui que o Allan Kardec entrou bem, né? Deu assistência pro Paulinho fazer o gol, mas eu senti falta do Pavon, sabe? No segundo tempo eu senti falta do Pavon. O Filipão não colocou o Pavon. Ele até justificou depois, né, pra gente que tava lá, que o Rubens é aquela questão de ter feito só um treino antes, por isso que ele não entrou jogando ontem, porque senão seria o titular, por isso ele ficou no banco. O Allan Kardec, ele até disse também dessa questão física do Kardec. Acho que o Filipão tinha a ideia de começar com o Kardec, mas como ele tá voltando de lesão tem pouco tempo, o Filipão optou por deixá-lo no banco. Mas eu, sinceramente, quando eu vi o jogo aberto no segundo tempo e o time do Corinthians se jogou também, deu espaço pro Atlético no contra-ataque, eu senti falta do velocista. Eu acho que o Pavon poderia ter chegado e entrado ali para tentar ajudar. De qualquer forma, Matheus e turma, eu fiquei com a sensação de que pelo segundo tempo o Atlético poderia ter conseguido um resultado melhor. Poderia até ter saído com uma vitória e pela primeira vez, hein? O Filipão numa coletiva disse que não estava satisfeito com o resultado, que o Atlético merecia vencer o jogo ontem. Eu tava ouvindo essa coletiva do Filipão, ele encerra, né, em partes a resposta da primeira pergunta da coletiva e depois ele fala, né? Hoje é o jogo que eu tô chateado, porque na minha opinião nós tínhamos condições de ganhar a partida aqui hoje no Itaquerão. São 75 anos de muitas surpresas, né? Cada dia um negócio diferente, Filipão? Primeiro horrível o primeiro tempo, né? Isso a gente tem que ser uma cor horrorosa. E vou dizer assim, ser muito clara com vocês, não concordo com o que ele disse, que ele ficou insatisfeito porque ele poderia ter saído com o resultado melhor, porque eu acho que ele poderia ter saído com um resultado muito pior. Porque se não é o Everson no primeiro tempo, gente, o Atlético ia pro segundo tempo levando uns 3 gols. Então, como é que ia mudar isso depois? É o que eu digo. Você entrou com o esquema, viu que não deu certo, a gente substitui, tira o cara. O Pedrinho fez um jogo horroroso, né? Muito mal, o Gemerson mal. Então, assim, não deu certo, não tinha dado certo. Senti como o Breno sentiu a falta do Pavon na segunda etapa também, mas concordo que o Allan entrou muito bem, o Kardec, né? E fez ali o centroavante, porque é aquela história. O Atlético continua com o problema da bola aérea defensiva e na bola aérea ofensiva ele quer jogar lá, mas acontece que não tem ninguém grande. Pois é. E aquele passezinho pra trás, gente, voltou ontem, que coisa horrorosa. Não é? Então, assim, eu acho que, olha, Filipão poderia ter sido muito pior. Acho que pro Atlético foi até bom, porque se você perde demais no primeiro tempo, você não virava isso no segundo, mas nem de jeito nenhum. Agora, Lelão, o Matheus falou aqui sobre a questão do time, né? O Gemerson, o Breno também. Eu tinha visto num grupo aqui 2 frames, até mandei pra você aí, a movimentação do Gemerson dentro de campo.
Ele tá marcando um cara do Corinthians aqui que me parece ser o Ángel Romero, não foi no lance do gol não, tá? E ele simplesmente, ele abandona o cara do Corinthians e vai marcar o Otávio lá na entrada da área. O Yuri Alberto, naquele Yuri Alberto que ele chega se jogando e acaba, ele poderia ter tido até uma calma ali maior, ter dominado a bola e ficaria na cara do Everson, né? Ele tentou pegar de primeira e se deu mal. Foi muito mal, mas o gol ali, geralmente o zagueiro tá marcando o zagueiro adversário, né? E quem deu sopa foi o atacante. E aí, cochilaram e deixaram um camarada baixinho, que não é muito de fazer gols assim, pelo menos ele tava numa seca tremenda aí um tempo atrás, fazer 1-0. E o primeiro tempo do Atlético foi uma coisa desanimadora, porque você pega o Fábio Santos, né, com 150 anos de idade, correndo mais do que o Saravia, sabe? Inadmissível. E o Renato Augusto correndo muito mais do que os volantes do Atlético. Foi um negócio assustador, né? E além do Gemerson, está ali completamente perdido. Pelo esquema que o Atlético colocou em campo, era para ele estar bem fechado, com dobras nas duas laterais, né? Com o Pedrinho, sim, e também com o Igor Gomes pela esquerda, não aconteceu. Não. E o pior é que o Atlético nem passava do meio de campo. Agora, no segundo tempo, o Corinthians recuado, o Atlético domina, né, completamente a etapa complementar, mas para mim resumiu bem o Paulinho, né, a falta de ambição do time do Atlético. Não, nós viemos aqui para, né, garantir um ponto porque nós estamos sonhando com uma vaga na Libertadores. Pô, aí não, o Atlético tinha que ir a São Paulo para vencer e aí quem sabe está, né, nessa luta pelo título nesse campeonato insano, sabe? Agora, hoje é por isso que eu falo, eu não cravo o Atlético em disputa de Libertadores e muito menos que vai disputar o título. Por quê? Porque o time não é confiável, pô. Não é confiável. E ainda tem aí essa pirraça do Filipão, ou teimosia, deixando o Gemerson jogar. Mas se bem que ele saiu depois pra entrada do Igor Rabelo e tomara que seja uma saída definitiva. Mas porque ele tinha tomado amarelo, né, Léo? Porque eu não sei se ele ia. Não, mas aí amarelo ele tomou no primeiro tempo e voltou pro segundo tempo, né? É por isso que eu digo que demorou essa questão da substituição, porque a gente já tinha visto esses defeitos todos, o Atlético não tinha proteção nenhuma, ao contrário, porque a ideia inicial do Felipe era realmente com um meio campo muito cheio, muito lotado, segurar, né, a galera, o que pra mim é terrível sempre. Eu acho que você traz o adversário pra cima, acho terrível esse esquema, mas o Gemerson depois na substituição eu achei que efetivamente tinha sido até pelo cartão amarelo, porque me parece que a confiança do Felipe nele é muito grande. Não sei por que, não me perguntem, porque eu já tinha voltado com o Igor há muitos anos. Ô Breno, diga lá, Breno. Não, é porque tem um lance do Gemerson que chama muita atenção. Primeiro, o Filipão no clássico, quando o Fux tomou o amarelo, no intervalo ele trocou o Fux e colocou o Gemerson. Então ontem, quando o Gemerson vai pro intervalo com o amarelo, a percepção da gente era que ele voltaria com o Rabelo no lugar do Gemerson. Mas ele dá uma oportunidade pro Gemerson voltar. E aí vocês vão lembrar que o Gemerson faz uma falta na intermediária ali, do lado direito da defesa do Atlético, que eu sinceramente, ele se prende com o atacante do Corinthians, eu até achei que ele poderia ser expulso naquele momento, levando o segundo amarelo. O juiz não dá, mas naquele momento o Filipão dá uma acordada e, pô, vem cá, Igor Rabelo, entra aí, porque nós vamos ficar meio preocupados com essa situação do Gemerson. E um detalhe só, Rafa, Lélio, Dimara, Matheus, que me chama muita atenção, que me preocupa muito. O Atlético, eu acho, está confundindo essa questão de respeito ao adversário com um medo de jogar. Ontem o Atlético entrou com excesso de respeito, porque estava jogando com o Corinthians na Neoquímica Arena, ok, concordo, tem que respeitar, é um time de tradição, mas você não pode ter medo do Corinthians. E o Atlético ficou observando mais uma vez, mais um primeiro tempo que a gente fala do Atlético entrando mal, né? Com esse excesso de respeito. Isso me preocupa muito, Rafa. E aí no intervalo, depois do segundo tempo, o Filipão muda as coisas e o time dá uma melhorada, mas a história tá se repetindo muito no Galo isso. Tá demais. E, velho, na moral, né?
Vamos falar em respeito ao adversário. Respeito ao adversário é até a postura dentro de campo em termos de não fazer antijogo e tudo mais. Everson fazendo cera com 19 minutos do primeiro tempo, tomar cartão amarelo, tá de sacanagem, né? Aliás, tá de sacanagem, né? Não foi estranho. Forçou, né? Porque teoricamente o Goiás é um adversário mais fraco. Eu tomo o amarelo aqui num jogo contra o Goiás e fico à disposição do Filipão pro restante. Mas isso é uma palhaçada, né? Na moral. Fazer cera com menos de 20 minutos. Eu não lembrava nem como chamava o substituto dele na hora. Eu falei, mas meu Deus. Ou é o Delfim ou o Matheus Mendes. Não, é o Matheus, mas eu tô dizendo assim, se assusta tanto, né? Você fala assim, gente, é uma ele regularidade não vai jogar, grande, né? É. Ô, Matheus, vamos ouvir o Filipão? Ô, Rafa, só no pique, né? Graças a esses resultados malucos do Botafogo, o Atlético hoje tem a melhor defesa do Campeonato Brasileiro. E mesmo com essa bobagem, né, que o Everson faz de cera todo jogo, uma defesa e uma queda, a cera. E levou ontem o cartão com 19 minutos. Ele, pra mim, até aqui, ó, com esses números e com o índice de defesas difíceis, ele é, sem dúvida alguma, neste momento, o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro. Sem dúvida. Ele ultrapassou o Lucas Perry e até o Bento, os dois têm falhado. O Lucas Perry até que não, mas o Bento, ele não tá tão seguro como ele estava. Aquele primeiro gol do Grêmio ontem também, né, Lucas Perry? Pior que o Rafael Leal na pelada do Barba, né? Vamos com o Filipão, gente? Vamos com o Filipão, Matheus? O Filipão falando sobre a diferença da atuação do Atlético no primeiro pro segundo tempo. Vamos ouvi-lo. Primeiro que a intensidade do Corinthians foi muito maior no início do jogo, até o momento do gol. Até aqueles 25 minutos primeiros, o Corinthians pressionou, dominou, teve a bola aérea entrando em algumas oportunidades, teve o trabalho de bola, nós não competimos como é o normal. Depois, quando começamos a competir e quando começamos a fazer aquilo que tínhamos planejado para fazer, igualamos e melhoramos. E o que foi feito no intervalo foi apenas o normal, a gente conversando com os atletas. Nós tínhamos uma ideia de time um pouco mais leve, um pouco mais rápido, já que nós não tínhamos o Hulk. E nós tínhamos o Kardec para um segundo tempo. Porque esse era a ideia desde que ele saia uma semana do departamento médico. Então, quer dizer, nós não vamos colocar um jogador que não vai aguentar 45 minutos e esperamos para o segundo tempo. E felizmente ele entrou muito bem. E é o que eu disse, tem algumas oportunidades que a gente diz assim, bom, não somamos 3 pontos, somos um só, estamos satisfeitos. Na minha opinião, nada em demérito ao Corinthians, hoje nós não saímos satisfeitos. Luiz Felipe Scolari, técnico do Atlético, analisando o jogo contra o Corinthians. O Lélio citou o Atlético com a melhor defesa do Campeonato Brasileiro, 26 gols sofridos. Passou o Botafogo, que era melhor, só que o Botafogo tomou 4 ontem. Aliás, o Botafogo levou 9 gols nos últimos 3 jogos. Agora tem 28. Já tá atrás de Bragantino e Cruzeiro também. O Atlético, a defesa do Galo com o Cudê, média de 0,80 gols. Com o Filipão, 0,78. Bem pertinho, né? A diferença é pouca. E um detalhe, aproveitar para falar de questão de média de gols, falar de ataque também do Paulinho Artilheiro. Breno, você bateu um papo ontem com o Paulinho, a gente tem uma sonora. O que você perguntou pro Paulinho na zona mista depois do jogo, meu velho? É porque o Paulinho vive uma grande fase, né, Rafa? Sim. E ontem ele estava muito bem colocado, né? Tava naquela verdadeira posição do centroavante, né? E o Paulinho foi de novo o definidor do Atlético, que conseguiu esse empate. Então, eu coloquei para ele a importância, né, dele ser o líder isolado agora na artilharia, porque o Tiquinho não jogou, então agora o Paulinho, nessa fase excepcional, é artilheiro isolado do Campeonato Brasileiro. Ele falou sobre isso. Paulinho, e que fase, hein? Agora líder, artilheiro, agora isolado do Campeonato Brasileiro. Fico feliz, acho que eu devo isso a todo o grupo. A gente trabalha muito aí para poder estar ganhando os jogos, conquistando as vitórias pro Galo no decorrer da competição, no decorrer do ano. E eu pessoalmente estar pontuando, estar fazendo gol, né, ajudando o time dessa forma. Eu fico muito feliz, né, de estar conquistando esses objetivos aí individuais. E é isso, é seguir mantendo o nível para continuar, né, dando as vitórias pro Atlético, os resultados importantes, que o resto, né, a consequência vem naturalmente.
Aí o Paulinho, artilheiro da Série A do Campeonato Brasileiro 2023. Agora, Matheus, hoje a gente teve duas notícias aí de bastidores de contratações, o mundo das negociações do futebol. Uma de que um atleta pode estar de saída do Galo e o outro que tá chegando. Quer começar a falar, falando de quem? Do que sai ou do que chega? Do que pode chegar. Boa. Gustavo Scarpa. Segundo os jornalistas André Hernan e Bruno Andrade, que são colunistas do UOL, o Atlético tem negociado com o Gustavo Scarpa, ele que é do Nottingham Forest da Inglaterra, mas está emprestado ao Olympiacos da Grécia. Tem contrato com o clube inglês até 2026, só que não deu muito certo por lá, tanto é que foi emprestado. Segundo os dois jornalistas, o Nottingham está pedindo cerca de 30 milhões de reais para avançar nessa negociação com Scarpa, jogador de 29 anos que foi eleito melhor do Campeonato Brasileiro do ano passado, ainda quando defendia o Palmeiras. Vai abrir pista de skate aqui em Belo Horizonte, né? O Scarpa que é skatista também, né, Di? Também. Agora vou começar a aparecer esses nomes, né? Tudo, né? Reta final, vai se pensar. Janela pra abrir agora. Lembrando sempre o seguinte, né, gente? Nesse início, principalmente as principais equipes europeias não usam muito do seu dinheiro, porque eles vão estar no meio da temporada, né? Eles utilizam mais no meio do ano, o envolvimento deles é maior, financeiro e tudo mais. É um bom período para você trazer esses jogadores brasileiros que estão fora e que acabam vindo já, né, praticamente com você só pagando os salários e tudo mais, então você leva vantagem alguma coisa. Mas aqui, o que tem de oferecido também, né, é muito. Aí tem que se ver o que se quer pro ano que vem. A gente tem certeza de que o Felipe vai ficar, não vai, que time é esse, como é que vai, quem vai sair, quem vai ficar. Aí você tem ideia do que pode ser feito, né? Ô, Rafa, até a semana passada alguém tava falando, eu não tô me lembrando que isso, eu daria o crédito. E o staff do Gustavo Scarpa esteve em Belo Horizonte, sabe? Então, olha, é uma contratação a ser feita. Agora, o perfil para investimento é que nos traz essa dúvida, né? 30 milhões de reais, isso aí, que o Atlético quer investir em quem ele poderá revender depois, mas seria um ganho técnico absurdo e é um sonho do Atlético de longa data. Lembrando, desde quando ele era jogador do Fluminense. Sim, lembrando que o Scarpa, né, ele tem 29 anos, tá? Ele é de janeiro de 94. Não é tão novinho assim, mas também não é aquele cara que tá em reta final de carreira. Eu acho um excelente nome se vier pro Atlético. Agora, Matheus. Tá no auge da forma, dizem os catedráticos do futebol. É com 28 para 29. Justamente. E faz parte daquilo que a gente falava, né? Os experientes que vão dar, né? O suporte para trazer esses aí via meio Paulinho, né? Que vão começar, que vão aí sim pra venda, né? Mas e a saída, Matheus? Esse aí eu acho que vai deixar muita gente pé da vida, viu? Pois é, o jornalista Sebastián Srur, da Rádio Continental da Argentina, falou que a comissão técnica do River Plate tá querendo o Batalha, volante do Galo. Batalha tem contrato até o fim do ano que vem. O Atlético investiu 4 milhões e 400 mil reais para contratá-lo junto ao Mallorca da Espanha, né? Sim. Em abril deste ano. E aí o Batalha conquistou a titularidade com o Cudê, ficou com o Filipão e só não é titular agora porque sofreu lesão no joelho, passou por uma cirurgia e tá em recuperação. Beleza, manda o De La Cruz. Você quer mais nada não? Manda o Monumental junto também? Não, só manda o De La Cruz. Por quê? Se o De La Cruz é importante pro River, o Batalha é importante pro Atlético. Vai levar nada. Então, brother, o Atlético tem que começar a pensar assim, se ele quer se colocar como uma equipe competitiva em campeonato, você tem que valorizar seu jogador. E o Batalha, né, ele realmente é hoje um jogador inquestionável, só tá fora de combate por causa de uma lesão, titular absoluto, capitão do time do Atlético. Eu também acho, então, não vai o River, nada, não. Tá, beleza. Quer ou paga muito, ou então vamos ver aí quem que você tem pra oferecer pra nós. Olha, eu acho que se mandar um tal de Nátio Fernandes, eu não vou achar ruim mandar ele de volta pra cá não, viu, Breno Galante? Ô Rafa, eu vou ser bem sincero, esse nome do Scarpa me agrada muito.
Eu acho que o Lélio lembrou muito bem, né? Desde a época do Fluminense, o Atlético tem essa paquera com o Gustavo Scarpa. Eu acho que ele tem uma característica que encaixaria muito bem no Atlético. O Atlético precisa de um jogador com as características dele, de criação, um cara que pisa muito na área, que bate bem na bola. É um jogador diferenciado. Eu acho que encaixaria como uma luva. Tô torcendo para que isso dê certo. E em relação ao Batalha, cara, o Lélio disse tudo, jogador imprescindível para o Atlético, a diretoria está muito satisfeita, né? É o grande legado que o Cudê deixou para o Atlético, é o Batalha, e eu acho que dificilmente o Atlético vai abrir mão do Batalha para essa próxima temporada. O Atlético trata ele como aquele jogador que chegou, encaixou, tem a cara do Galo e é titular absoluto. Então, o River eu acho que vai ter que colocar sua mira para outro lugar, porque daqui eu acho que o Batalha não sai. Ô Matheus, agora vamos falar de uma outra questão, né? Sim. O dia do Atlético foi agitado pra caramba aí também nos bastidores e nos tribunais, porque tivemos um julgamento no STJD sobre todas as tretas do clássico contra o Cruzeiro, né? Correto, o Atlético foi punido em R$83 mil pelo arremesso de copos, por tirar as portas, né, dos banheiros masculino e feminino, não ligar o som na coletiva do técnico do Cruzeiro, Zé Ricardo, e pela invasão de campo de um torcedor. E o Cruzeiro também levou uma multa de 5 mil pelo vandalismo da torcida, né, que quebrou cadeiras, câmeras, catracas lá na Arena MRV. Lembrando que ambos lados podem recorrer de suas punições. Eu achei assim muito baixa a punição pro Cruzeiro, tá? Não, assim, pro Atlético eu achei assim, o Atlético ele deu sorte, porque pelo tanto de besteira que a diretoria fez com a torcida do Cruzeiro, né? Não justificando aqui o quebra-quebra por parte dos torcedores celestes, claro, mas essa parada de tirar a porta de banheiro, papel higiênico e tal, no fim das contas aí um prejuízo. Mas tem muita gente na justiça, vale lembrar, né? Tem torcedores que vão processar a Arena MRV. Processar a Arena MRV exatamente por pagar, né? Pra receber uma coisa e não ter acontecido, né? Mas que foi baixinho pros dois, foi. E tem uma outra questão também. Punições brandas, né? Branda demais, tá doido. E tem uma outra questão também da política do Atlético, né, Matheus? Pois é, eleições presidenciais estão marcadas para 12 de dezembro, elas serão realizadas de 8 da manhã às 5 da tarde na sede do clube, no bairro Lourdes, com as chapas podendo ser inscritas até dia 27 de novembro. Recentemente, terça-feira, se eu não me engano, o presidente do Atlético, o Sérgio Coelho, participou de uma entrevista no podcast Flow Esporte Clube e deu a entender que não quer tentar a reeleição. Ele falou que a vontade dele é ajudar o Atlético, só que sem ter um cargo. Portanto, a tendência é de que um outro nome desse grupo político atual, né, encabeçado pelos 4 R's, seja indicado aí para a disputa e deve ser o candidato que vencerá com certa tranquilidade o pleito, né? E até porque vale a gente lembrar, o Atlético, a associação tem 25% da SAF, então ele tem uma importância muito grande, né? Diferente de outras SAFs, né? O percentual dele é um percentual alto e não acredito que vá ter, né? Vai ser menos ou mais, enfim. Mas os nomes até agora que foram falados do Pedro Tavares, que ele é diretor de competições do Atlético, e o Rodrigo Messano, que é o diretor de operações. Eu até fui apresentada a ele no domingo passado lá na Arena MRV. O pessoal deve... O que é isso? O diretor de operações é o que cuida da logística do estádio, quando vai ter jogo, vai ter show, não sei o quê. Que são 2 nomes ligados, né, obviamente, ao grupo que comprou a SAF, né, o Atlético Holding, e o Galo Holding, na verdade. E são 2 nomes que podem aparecer aí nessa questão da eleição. Ou um ou outro, né, gente? Vamos dizer. Política do Atlético e com gente nova, né? Com gente nova. Tinham falado do Daniel Nepomuceno há um tempo atrás, ele disse que não voltaria porque ocupa um cargo que ele não teria a menor condição de assumir, né? E tal, tempo. E vamos ver, né? Tá marcado para que dia mesmo? Então até os 12 de dezembro. 12 de dezembro, E aí o presidente fica no próximo triênio, 24, 25 e 26. Show de bola. 6h05. Breno Galante, quero saber o seu destaque final, domingo 6h30, lá na Arena
tem trabalho pra você no Galo e Goiás, né? Carninha de pescoço esse Goiás na história do Atlético, Breno Galante. Ô Rafa, nesse campeonato, né? Quando o Atlético enfrenta algum time debaixo da tabela, o torcedor já fica todo preocupado, né? Porque a gente já sabe como é que vai ser. Vida fácil o Atlético não vai ter nesse campeonato, infelizmente. Então o torcedor já vai pra arena preocupado. Agora, além de não ter o Everson, e eu acho que o Matheus Mendes entrou muito bem contra o São Paulo e mostrou ali que ele dá conta do recado, e eu acho que ele vai dar. A volta do Hulk, né, é um fator muito importante. Ontem eu até fiz esse questionamento ao Filipão sobre a Hulk dependência, e ele deixou claro que o Hulk é um jogador que faz muita falta, e eu concordo com ele. Por mais que alguns critiquem a questão de idade do Hulk, temperamento, mas o Hulk, quando tá em campo, o time do Atlético é outro, né? É um jogador diferenciado. Então, a expectativa fica muito boa para esse jogo. E só para poder dar uma cutucada aí no meu treinador, Lélio Gustavo, eu já estou escalado pela KTO, viu, Lélio? Então olhe com cuidado, sou um zagueiro técnico com uma boa estatura e com muita disposição, viu, Lélio? Já tô me escalando aqui, Lélio. Beleza, geralmente o zagueiro vai ser o capitão do meu time. Nossa, então, olha aí. Então aí, ó. Demorou, né, Breno? A faixa vai ficar aqui, ó. Já tá aqui. Então, beleza. Um abraço pra todo mundo, bom final de semana aí.